Agora, uma questão que nos incomodava bastante, que é o fato de que o CPC atual coloca uma imposição, uma aparente imposição ao relator no Supremo Tribunal Federal de determinar a suspensão nacional dos processos, cujo tema afetado, cujo objeto, né, do processo tenha sido afetado no regime de repercussão geral. Então, o parágrafo 6º do artigo 1035 menciona que, reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Então, a gente chegou a conversar, a debater com alguns colegas que tiveram uma impressão que, se o Supremo reconhece a repercussão geral de determinado assunto, o colega pode já suspender os processos dele que tratem daquele tema, independente da determinação do Supremo Tribunal Federal, porque o comando legislativo ele é impositivo, determinará, o relator determinará, não parece dar margem à discricionariedade. Na regulamentação anterior da repercussão geral não tinha isso. Os processos começaram a ser suspensos a partir de um caso trabalhista, que era a situação lá da terceirização nos call centers, né, o tema 739 da tabela de repercussão geral do STF, né, em que o ministro Teori Zavascki entendeu por bem determinar a suspensão dos processos como dentro do poder geral de cautela do relator, sem ter uma previsão específica em lei, né? Então, na época, houve uma discussão em questão de ordem, prevaleceu o entendimento do ministro Zavascki que, embora não constasse da lei, o relator poderia fazê-lo, né? E agora a situação é contrária. Embora a lei determine que o relator o faça, o Supremo Tribunal Federal, numa questão de ordem também, decidiu que é uma faculdade. O relator deve fazer o controle de acordo com o impacto social que aquilo vai ter para a jurisdição, de acordo com a relevância da questão, se aquilo deve ou não ser objeto de suspensão. O caso era bem interessante, Reinaldo, porque a questão de ordem, na verdade, era dupla, né? O STF foi discutir se o regime de repercussão geral, inclusive quanto à suspensão dos processos, era aplicado no processo penal, né? Que o legislador botou a repercussão geral lá dentro do CPC e esqueceram que a repercussão geral também pode envolver questão de índole penal, né? Então, como a questão do processo penal ela tem uma interpretação sempre mais restritiva, houve a discussão se o sistema regulamentado no CPC aplicaria no âmbito penal. E a resposta do Supremo a essa questão de ordem foi positiva, que aplicava no campo penal, e destacou aqui que a suspensão de processamento previsto lá no 1035 não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Então, a cada caso, como houve recentemente, né, que eu não tenho dúvida que, em termos de repercussão geral, é o tema que mais nos incomoda hoje, o tema 1046, sobre o alcance da negociação coletiva, né? O ministro Gilmar Mendes, como relator, foi lá e deu despacho, determinando a suspensão nacional.